Bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas, pessoas recebendo batismo com o Espírito Santo, sendo ativado, dons, tem chegado quase todos os dias testemunhos poderosos que Deus tem feito neste programa. Então assista até o final que com certeza mais esse programa vai tocar a sua vida, vai tocar a vida de todos que vão estar assistindo. Apóstolo Alexandre, seja bem-vindo ao Glória a nosso Deus, programa. glória a Deus. Fico muito feliz de estar aqui participando do Podercast e só dar glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja Deus, pastor. Agradeço muito. Apóstolo, uma pergunta uma pergunta tradicional, tem duas que eu faço sempre todo o programa. Você nasceu num lar cristão, evangélico, ou se converteu Se depois? converti depois. Com 33 anos eu me Eita. converti. Jesus me chamou. Mas você estava no mundo, aprontava? Como é que era? Ou era... Totalmente aprontando. Deus te tirou do lixão mesmo. Era das drogas, da bebida, da prostituição. E Jesus teve um encontro comigo e me libertou de tudo isso. A minha libertação foi lindo, foi maravilhoso o que Deus fez na minha vida. E foi um convite numa igreja, de um encontro, né? E eu fui lá ver e simplesmente eu senti um toque na minha testa. E nesse dia que eu senti um toque na minha testa, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E no que eu entrei nesse dia, nesse toque, daquele dia nunca mais eu cheirei farinha. Foi simplesmente daquele dia que começou a minha história com Jesus. Sobrenatural, né? Sobrenatural. Eu perguntei assim para a pessoa que estava do meu lado: você me tocou? Não, porque tocaram na minha testa e eu senti algo diferente que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aquele dia foi marcado para mim. Foi marcado. Eu tinha 33 anos Que e bem. hoje já estou com 45. Vamos aí para 46, né? E alegre demais com Jesus. Graças a Deus. E desse toque e essa libertação que aconteceu de uma forma sobrenatural, quanto tempo depois, como foi o chamado para o ministério? Assim, pastor, daquele dia eu comecei a frequentar cultos na igreja quadrangular na época e comecei a escutar, né, as ministrações, começando a gostar nisso. Eu ainda bebia ainda. Eu falei, quando Deus tocar no meu coração, eu vou parar de beber, e até então eu não sabia o que era ser um cristão. Sabe a primeira caminhada, né? E nisso eu até dei uma desviada mais profunda. O Senhor pegou, me levou para o leito e lá trabalhou comigo. Lá eu fui batizado no Espírito Santo. Dentro do hospital, eu achava até que eu estava ficando louco. O Senhor começou a falar comigo, nunca tinha escutado voz, né? E tanto aquilo que falava de dentro para fora de mim, que hoje a gente conhece, nós sabemos que é o Espírito Santo, né? E ele começou a falar comigo e começou a falar o que ele iria fazer. Hoje já se passou 14 anos e um terço do que ele falou já aconteceu. Ele falou que e a palavra que ele me deu naquele hospital foi Jeremias 1, né? Que todos conhecem, um chamado de profeta de Jeremias. E eu nem sabia o que era uma Bíblia direito. E o Senhor me batizou, comecei a falar em línguas e comecei a rodar dentro do hospital e profetizar. E foi um reboliço dentro daquele hospital, na UTI, né? E eu comecei a ter visões. E naquilo eu tive uma visão foi muito impactante. Tive uma visão com o Espírito Santo operando numa mulher com todos os aparelhos. O que eu vou falar aqui é sobrenatural. Já passei muitos sobrenaturais com Deus para chegar até hoje. Então, por isso que essa fé firmada até hoje, eu não desviei, porque o Senhor tem ali estado comigo. E, né, com muitos também escolhidos de Deus, né? E naquilo, eu vi o Espírito Santo operando naquela mulher. E o Senhor falou dentro de mim: não se desespere. E eu ficava assim olhando. Aí depois, no outro dia, amanheceu, eram as 9 horas da manhã, eu vi aquela voz falando de novo comigo: vai lá e conta pra ela o que você viu. Eu olhei para um lado e falei: eu tô ficando louco. Mas depois ele me deu um empurrão assim: vai lá. Aí eu fui e falei: minha irmã, ela era da congregação. Ela tava com todos os tubos, pastor. Ela tava no vale da sombra da morte mesmo. E eu cheguei, não sei se a senhora acredita, né? Mas eu vi um anjo operando, porque eu não sabia, até então eu não sabia que era o Espírito Santo. Depois que ele falou comigo, era eu, né?
E ele era um ser de branco, magro, com uma barbinha assim, e ele estava operando na senhora, mexendo na senhora. Ela nem falava direito e nem comia, era tudo pelos tubos. Ela falou assim: eu creio, porque por mim eu me levanto daqui. Daqui a pouco veio o médico examinou ela e pediu para a enfermeira tirar todos os tubos e ela voltar a comer e andar pelo menos 15 minutos. Esse dia eu não esqueço. Foi um milagre que eu vi o Espírito Santo de Deus operar. Foi muito surreal. E dali começou a minha história. Eita, é forte, hein? Já foi chamado logo pro sobrenatural. Sobrenatural. E quanto tempo demorou para ser ungido, para ter um ministério, uma igreja? Ou demorou muito tempo para... Demorou, pastor. Eu comecei a congregar, nisso fui sentar, aprender. A minha família achou que eu tava louco, porque o Alexandre doido, o Alexandre que era, sabe, doidão, da farra, sabe? Do nada, coloca uma roupa diferente, uma Bíblia e não falta um culto. E aí, tá fanático, tá tudo, mas eu permaneci naquilo que Deus me chamou e eu ficava, sabe, eu queria mais de Deus. Deus colocava uma sede tão grande de busca e depois começou a colocar pessoas que me levou para mais perto dele. Nitidamente eu me entreguei ao Senhor. Então, tudo aquilo que ele pedia para mim fazer, eu fazia. Se afastar de pessoas, buscar o Senhor. Eu fui conhecer o que era um monte. Eu sou de monte, pela misericórdia. Eu amo o monte. E a gente, aí Davizinho, não esqueço dele. Vamos acampar no monte, vamos fazer um propósito no monte. Eu falei, nunca fiz, vamos lá. Tudo que ele falava, eu fazia. Ele também congregava comigo lá. E nós armamos uma barraca e ficamos lá 21 dias, 3 dias de consagração a Deus. 21 dias sem sair do monte? Sem sair do monte. Sem sair do e monte. Comia até o quê? hoje ainda. E comia o quê? Pão e água. 21 dias? 3 dias a gente ficava só na água. Mas também você saía de lá com revelações ainda de faz Deus. isso ainda Faço no monte? ainda. Inclusive, eu tô marcando para ir com a minha esposa. Fazer quantos dias agora? Vamos fazer um dia, 24 horas só na água. Chama aí que eu vou lá também. Ô, Glória, tá convidado. Vou tá lá. E isso, pastor, ele foi indo. Fui conhecendo, fui buscando. Depois Deus me levou para um outro ministério apostólico, né? Eu até então estava na quadrangular, fui para um apostólico, aprendi o profético, o apostólico. Então fiquei um bom tempo saindo de Mogi, congregando no Brás, né? E fiquei um tempo lá no Brás aprendendo também, fui obreiro, depois fui ungido a pastor. Só o senhor falou assim, quando chegou que eu fui ungido, isso meados de 7 anos mais ou menos, o senhor falou assim, eu não quero você pastoreando aqui, eu levantei você para você ter o seu ministério que eu tenho para você. E aí eu fui lá em Mogi, a gente temos uma chácara de herança, e tinha 3 cômodos da casa até da minha irmã, que ficou pro lado dela, eu fiquei com o terreno da outra parte, e ela falou assim, não, meu irmão, pode fazer aí. Eu peguei, quebrei a parede no meio, fiz uma igreja, né, uma igrejinha ali, e fiquei com um cômodo, morando num cômodo só. Era 3 cômodos da casa, e lá eu comecei a ganhar almas. Fui aprender mesmo na prática com o Senhor. E se consagrando e buscando, e demônios se manifestando, pessoas sendo libertas, curadas. Pessoas ali foi tão lindo. Primeira cura extraordinária que eu vivi foi ver uma mulher leprosa, né? A gente estendemos as mãos e começamos a orar, ela, né, manifestou e saiu, e ela foi purificada em 3 dias. E foi um dos mistérios mais fortes que eu vivi naquela época. Mas de hoje, aí foi indo, aí eu fui fazer obra no Mato Grosso. Lá, chegando no Mato Grosso, eu vi uma mulher na cadeira de roda, serva de Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor está pedindo para mim fazer aqui 3 dias aqui de oração no lar dela, mas eu nunca tinha visto, através de mim, já tinha visto dos grandes homens de Deus que eu vi, que eu fui ministrado, uma cadeirante levantar. Eu falei, Senhor, levanta ela dessa cadeira. Falei na minha mente, e aí a gente oramos e tal, fui para casa, no Mato Grosso, em Cuiabá, um calor que só. Uma cidade boa, mas um povo maravilhoso que escuta a palavra de Deus também. Tenho saudade de lá. E eu cheguei em casa, o ar-condicionado ligado ainda, mas veio aquele calor, com o calor do Mato Grosso, mesmo com o ar-condicionado,
o calor do Espírito Santo foi muito forte aquele dia. E o Senhor falou assim para mim: Alexandre, pede o que você quiser que eu te dou. Pastor, o meu pedido foi esse. Se o senhor levantar, eu vou comparar o que eu falei, eu tenho que ser sincero, que eu falei com o senhor. Se o senhor levantar, que essa mulher dessa cadeira de roda vai ser para mim como eu ganhasse na Mega Sena. Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Enfim, ele não falou nem que sim, nem que não. E no outro dia fomos lá no lar, eu, meu tio. Eu tenho até no YouTube isso. Oramos por ela. Aí eu profetizei, levanta e anda, o Espírito Santo mandou. Aí meu tio foi lá, que ele já é bem servetido, pegou ela, levantou ela. Ela levantou, ela começou a andar. Meu Deus, aquilo para mim foi a maior alegria. Vou agradecer a Deus, que coisa linda, Pai. Isso foi uma promessa que o Senhor fez na época, né, há 10 anos atrás, e hoje está se concretizando. E para mim foi lindo. Quando eu cheguei em casa de volta, o Senhor falou assim: filho, se você pedisse para mim riqueza, se você pedir o que você pedisse para mim naquele dia, eu te dava. Mas por isso, como eu conheço o seu coração, e eu sei a bondade que tem dentro do seu coração, você não viu os seus problemas, você não olhou para você, e você olhou para essa mulher. E é por isso que eu te escolhi, eu sei quem eu escolho. E o Senhor falou aquilo, eu comecei a chorar que nem uma criança, sabe? Porque eu nem podia bater um arrependimento. Por quê? Porque eu estava passando por um momento tão difícil financeiramente que eu poderia pedir, tanto que eu tive que colocar para mim viajar para fazer essa obra, para mim não pagar aluguel, eu pedi para uma pessoa pegar minhas coisas da casa, deixar guardar num cômodo que ela tinha lá. Quando eu voltasse, eu alugava a casa de novo, né? Para mim, conforme... eu tava tão apertado, né? Mas Deus, quando eu pisei naquela terra, quando Deus fala, quando eu enviar vocês, não se preocupa com o que há de comer, o que há de vestir, de como vai ser. Só fala, eis-me aqui e vai. E desse jeito eu fui de avião para lá, pagaram a passagem de avião, deram uma caminhonete para mim, uma S10, para mim trabalhar lá fazendo a obra de Deus, no ar-condicionado, fui bem tratado, num apartamento. Coisa maravilhosa foi aquela obra. E de lá para cá tem muitos feitos, né? Até agradecer a Deus. Eita glória. Em Apóstolo, até falando nisso, uma pergunta que eu vou fazer, falando até um dia desse eu lancei um treinamento sobre cura, porque muita gente chegava no meu canal, Sim. é uma área que eu também ministro para a glória de Deus sobre Sim. isso, cura dos enfermos, e aí muita gente querendo ser usado, e eu fiz um treinamento online, né? Até se você quiser, tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. A pergunta é essa, igual você foi usado em milagre, em cura, é só para pessoas especiais assim, ou qualquer cristão pode ser usado na cura? Porque eu vejo lá na sua igreja, sempre tem uma escola ensinando a operar no sobrenatural. É para qualquer um ou para aqueles especiais? Para os sedentos, para quem quer. Para quem fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Esses que Deus está procurando. Os verdadeiros adoradores. Porque o Senhor, ele procura isso. O Senhor, ele quando escolhe, se a gente está sentado no banco de uma igreja, não foi a nossa carne que chegou até lá. Por algum motivo nós chegamos como eu cheguei. Por algum motivo nós chegamos ali na casa do Pai. E quando a gente chega na casa do Pai, ele direciona os nossos pensamentos segundo o pensamento dele. Então, todos que são chamados pelo Pai, não é para ficar... Jesus falou, né? Ide fazer discípulo. E vocês farão milagres e prodígios maiores do que eu fiz. Isso é a promessa do Senhor. E nós somos co-herdeiros dele. Então eu entendo isso, que todos sedentos que querem, que almeja isso, pode fazer isso. Com a fé em Cristo Jesus. Pode. E você aprendeu a ministrar cura diretamente do Espírito Santo ou através de homens? Teve alguma transferência que ajudou nisso? Ou... Teve transferência. Você acredita na transferência? Pode falar. Acredito e isso eu transfiro também. Demais. Até fazer uma oração depois aqui. Amo orar, meu Deus. Então, não, acredito demais. Eu fui ministrado, não sei se eu posso citar nome Pode aqui, citar, ok? O apóstolo Agenor Duque, fiquei um bom tempo lá no ministério, aprendendo com ele. Isso, eu não lembrei que era lá. Isso mesmo. E Benehim, fui ministrado por eles, grandes homens de Deus. Na época, Fred Barry foi lá, fomos ministrados por ele também. Então, fiquei um bom tempo também na cadeira ali aprendendo.
vendo aqueles homens de Deus ali operando, né? Operando milagres, curando. Eu vi várias curas. Então, depois disso, lá, voltando lá atrás, o Espírito Santo me levou em várias igrejas para me sentar e ver aqui eu opero assim. Ali não caiba, por isso que eu não gosto de falar de placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém. Eu tenho a igreja do Senhor como um hospital específico, por exemplo. Tem o hospital do coração. Tem um hospital que vai trabalhar com a visão. Tem um hospital que vai trabalhar com o ouvido, enfim. Então, cada ministério, o Senhor também tem ali que leva os seus filhos para serem curados. Vamos dizer, o Senhor pode ser usado em libertação, um forte do Senhor que Deus te levantou, vamos dizer, na minha parte, cura da alma, certo? Então Deus vai levar os seus filhos que estão necessitados em ser curados em cada porta, assim. Entende? E tem ministérios que são como a igreja de Coríntios, né? Pô, vocês são, uau, nos 9 dons, eu tenho com vocês que vocês deixaram, vocês começaram pelo Espírito e terminaram na carne, é isso que não pode acontecer. Mas o que eu aprendi muito, e depois, primeiramente, ministrado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala, senta e aprende. Aí o Espírito Santo fala assim, tanto que o senhor sabe do que eu estou falando, o senhor tem 20 anos, né? 20 anos fé, só de fé, 30 anos. 30 anos, então, 20 anos de local, pro pastor local. No pastor local. Então tá ali, vamos dizer, ó, tá vendo aquele rapaz ali, vai até ele, impõe as mãos sobre ele e profetiza o meu espírito. Então, ele foi escolhido para isso e através da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, o senhor sabe disso, vem sobre eles. Curas, libertações, meu Deus, quantas curas, câncer. Então eu amo isso. Mas o que eu mais gosto, eu sei que Jesus falou assim, não se alegra porque os demônios se sujeitam ao meu nome, mas se alegram por o nome de vocês está escrito no livro da vida, né? Mas eu amo a libertação, manifestação de demônios. Ontem mesmo eu estava indo, que eu gosto de pego no meu carro, pego minhas ovelhas, levo lá para que não tem condições de ir. Não, passo aí, pego, tal, chego até um pouco mais atrasado, deixo minha esposa começando e os obreiros. E até então já fui pegar minhas ovelhinhas, levei tudo lá para a igreja. E nesse meio de caminho, uma ovelha minha que mora em Suzano, para Mogi, um pouco longe, o marido dela se manifestou. No que ele se manifestou, ele queria até matar ela. Eu, por telefone, nós já começamos a entrar em batalha, expulsamos lá, e eu pedi para o Senhor amarrar esse demônio para a gente chegar, terminar o culto lá, porque era ontem nós estávamos fazendo uma campanha, né? E campanha a gente não pode quebrar de jeito nenhum. Foi 3 dias da Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, e ele foi abençoadíssimo em 3 meses, né? Então, terminamos, peguei uma equipe, minha esposa, minhas crianças, e mais os obreiros que foi comigo, e fomos lá. Meu Deus, coisa mais linda. Manifestou, foi aquele negócio, a esposa e o marido foram libertos. O que eu vejo no ministério até hoje é ex-traficante, ex-drogado, ex-prostituta, ex-drogado está aqui, ex-adúltero. Eu era demais em negócio de parte de adultério. Então Deus me libertou disso e é onde mais Deus me usa. Restituições de casamento, que coisa linda. Então eu amo demais de você simplesmente ter uma palavra, como Jesus teve uma palavra com aquela mulher que estava no poço do samaritano lá, a samaritana, e ele pediu água para ela, e ele revelou ela, e daquele dia mudou a história dela. Então eu tenho visto isso acontecendo através da minha vida, de obreiros que estão comigo, que por uma palavra, uma simples palavra, um encontro com Deus como eu tive, o senhor teve, e outros teve, sabe o que eu estou falando? Mudar a vida, sabe? A pessoa mudar o seu jeito de falar, seu jeito de andar, sua conduta dentro de casa. Para mim, o avivamento maior que existe é esse. Não é o pular, não é o rodar. Eu amo. Eu sou do mistério. Mas é de você ver um ex-traficante, uma ex-prostituta servindo a Deus, um pregador, um ex-morador de rua, né? Isso para mim não tem preço. Vale a pena pagar o preço. Não é fácil.
Mas estamos aí para seguir. E vou fazer duas perguntas, que cura e libertação andam junto, né? Qual seriam as chaves para aqueles que querem ser usados, pessoas que assistem aí, tem muita gente faminta, você disse que é pros famintos, Sim. e aí você fala assim, aqueles que querem ser usados na cura e na libertação, qual é as principais chaves? E também, no podcast, né, até nós comentamos nisso, que muitas igrejas no passado, eu como tenho 30 anos na fé, mais de 20 anos de ministério, você via manifestar demônio, como você falou, que aconteceu, pessoas caindo, sendo libertas. Hoje em dia, parece que não tem nem mais está acontecendo. Então você fala qual é as chaves para ser usado na cura e na libertação, e porque parece que tem igreja que parou com esse ministério de libertação, aparentemente. Eu tenho conversado muito isso, pastor Alisson. O senhor chegou num ponto. Por quê, pastor Alisson? A libertação são poucos libertadores são poucos que querem pagar esse preço. E qual o preço? O preço de estar ali alinhado. O preço de estar alinhado com Deus. O preço da renúncia. O preço de você não querer jamais a sua vontade sem a vontade de Deus. O Senhor falou para mim, para com tudo. Você não vai trabalhar mais para o homem, você vai viver daquilo que eu te dou. Sonhos, não quero mais. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. E de renunciar a certos programas na TV, renunciar ao pecado, tem que estar bem alinhado com Deus. Porque o diabo, se eu tiver numa brecha, o diabo ele vem para arrebentar mesmo. Ele só quer uma brecha. Então, porque muitas igrejas não querem mais esse ministério em suas denominações, porque sofre muita retaliação. Então, são poucos que querem pagar esse preço. Não estou falando que são todos, mas poucos. Eu conheço homens de Deus, amigos meus, que é muito usado, que nem eu, assim, em libertação, em manifestação de demônio, você vê pessoas vomitando sangue, obra de macumba. O mais forte do meu ministério é esse. Que nem ontem um rapaz começou a vomitar as obras, o demônio manifestado, cavando e tirando o que foi enterrado para destruir a família dele. Ele pegou no gogó endemoniado, pegou no gogó da esposa e queria matar ela. Imagine. Os demônios nesses últimos tempos, eles estão assim, eles estão querendo matar, destruir, roubar. É isso que eles foi chamado para fazer. Então Deus levanta os linha de frente, vamos dizer, os elite dele, para chegar faca que nem outra, faca na caveira, faca no demônio, né, modo de dizer, né? E aí para isso, um monte, consagração, jejum, tá em oração, tá ali, ó, não pode ter brecha. Não pode ter desvio. Tem que ser ali verdadeiramente crente alinhado, ajustado com a armadura. Porque mesmo a gente estando... o inimigo ele tenta de um lado, tenta do outro, não consegue tocar em nós, vai tocar na nossa família, vai tocar em alguém. Então muitos não aguentam essas lutas. Eu sei o que eu estou falando. Eu creio que o senhor também deve entender. Então esse processo de libertação e cura, poucos querem ver esse processo. Por exemplo, a cura. A cura é maravilhosa, você sente a dor da pessoa. Quando você está ministrando, você começa aquela palavra de conhecimento, então você sente ali uma dor de cabeça. Ontem mesmo veio uma moça, né, e eu comecei a ter aquela dor. Eu falei, eita, isso aqui é de alguém aqui. Me mostra, Espírito Santo. Eu falei, levanta, filho. Você sente uma dor de cabeça que é horrível nesse local, é verdade? Ela fala, é. Então, a gente sente a dor. Verdadeiramente, quando Jesus falou, está consumado, ele falou, ali ele abraçou todas as dores, né? Todas as enfermidades. Qual é a chave para ser usado? E a chave para ser usado, a principal é renunciar. A principal é a renúncia, a principal é buscar Deus nos montes, porque Jesus, ele fazia a obra, ele se esvaziava e depois ele ia se encher no monte. E no monte ele ia buscar o quê? Poder. Porque muitos não entendem isso. E aquele poder, ele pegava dali na comunhão com o Pai, era o próprio Deus falando com Deus. Então ele recebia esse poder e ele ia
ministrar esse poder. A unção, ela não é de graça, a unção ela é cavada. A unção você tem que buscar. Você tem que pagar um preço por isso. O dom vem de graça, mas a unção não. Você sem unção é como, sabe, a gente tá aqui, a gente pode falar uma palavra e nada acontecer, mas a unção, ela nitidamente, ela despedaça o jugo. Então, se você não tem uma ferramenta para despedaçar esse jugo, você não consegue. Então, é por isso que eu falo, duas chaves principais, a renúncia do pecado de tudo desse mundo. Segundo, buscar poder, que é a unção, e ser ministrado. E não pode abrir brecha de jeito nenhum. Você tá sempre ali, ó. E a oração no monte faz a diferença, porque você, se você lembra de alguma experiência no monte, a mais forte, pelo menos, que chama a atenção. Várias. E por que faz a diferença? Por que no monte faz a diferença a oração? Então, aí muitos falam, mas Deus me escuta no quarto, Deus me escuta sim. Eu digo para todos os discípulos meus que Deus coloca para mim discipular, e eles entendem isso e são loucos como eu também. Quando não, ele fala, apóstolo, ontem mesmo nós terminamos as 2 ministrações, saímos do culto da igreja, fomos para o culto no lar, e depois, apóstolo, vamos para o monte, vamos buscar poder. A gente chega, primeiramente, o monte está ali, você está com a lanterna. A gente apaga todas as lanternas, que agora quem vai iluminar aqui é Jesus. E aí daqui a pouco eles apagam aquela escuridão e aquela luz vem. E acende as árvores, acende aquele lugar, você não precisa nem de luz. Um dos sinais, as brasas, quando você está orando, Deus é difícil, não é qualquer um que acontece essas coisas. Se a gente está orando, as brasas acendem, as árvores acendem. Eles veem, e quando eles descem, vários conquistas eu tive no monte, pastor. Foi? Conquista. Muitas conquistas foi propósito no monte. Deus dá as revelações. Deus fala, filho, recebe de ver poder. Vou falar uma coisa aqui que é só para quem entende. Poder entrando sobre sua veia e entrando dentro de você, aquele poder. E de você chegar e ministrar, de você pegar no microfone, o povo já manifestar o poder de Deus. Porque você veio buscar, você veio Jesus se separava ali. E ninguém sabe do particular. Hoje, só quem faz isso sabe do particular. Tem amigos meus que nem tem um agora que vai ficar 40 dias no monte sem descer, consagrado a Deus. Só porque na Deus água, chamou ele. Só na água. Água e pão. Né? Como é? Você bebe água e come um pão? Come o pão. Um pão por dia. Não. Quantos pão quiser. Assim. Água e pão. Depende da comunhão. Então você chega num extremo com Deus. O próprio Jesus falou: sai da caça de demônio, ela só sai com jejum e oração. Então, para a gente vencer as potestades, os principados, os dominadores, que a nossa luta não é contra as pessoas, a gente vai lá para as pessoas ser libertas de cigarros, de vícios de muitos anos. Você vai pagar um preço por isso. Então, apóstolo, falando nisso, aquele irmão que não quer jejuar, não quer subir o monte, ora pouco, ele está no ministério e ele quer poder de Deus para ter resultado. Não tem? Tem. Eu vou dizer para você que tem. Porque Deus vai honrar. Por exemplo, eu sou um vaso aqui. E tá cheio o vaso. Eu vou me esvaziar aqui. Eu posso ministrar. A unção, eu posso ministrar ela aqui agora. O Senhor vai receber. Aquele que o Senhor falou que também não jejua, não ora, não busca, ele vai receber também. Só que é como você. Aqui, o copo tá aqui. Ó. Esse aí vai viver tipo só nas costas do outro. Sendo que se você tem um livre acesso diretamente com o Pai, do Pai encher você diretamente do céu. Entendeu? Então, eu posso ministrar aqui, mas ela tem validade. Ela tem começo, meio e fim. A unção tá aqui no copo. Eu vou beber essa água aqui, acabou. Se não colocar mais água aqui, sem chance. É a mesma coisa. Por isso que nós somos chamados de vaso. E o azeite, a gente vai buscar para encher. Tipo, eu tô dando um pouco do que eu tenho pro Senhor.
E você pode ver, todos, qualquer um pode falar. Eu sei que eu já passei por isso. Deus me ensinou. Falou, você viu, filho? Você foi usado que nem ele, não foi? E agora por que não tá sendo mais? Porque a unção é dele, ele conquistou. Tem um, vamos dizer aí, você pode ser usado aí durante... Vamos dizer que você não ora, você não jejua, você não busca, você não se consagra. Pô, Deus é injusto? Deus não é injusto. Então vem cá, se Deus chama ó, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você vai buscar, vai fazer aquilo, vai buscar isso, por isso. Aí o outro que não faz nada, vai ter a mesma coisa que o filho que tá ali sendo fiel? Não tem, Não tem. não Então é como tem. se ele enche o vaso de um outro e aí vai esvaziando, esvaziando. Aí ele vai ter que buscar de outro, de Aí outro. vai ter o mendigador. Deus que me perdoe. Ele não vai Né? direto na Não, foi fonte. direto na fonte que é Jesus. Jesus ia direto na fonte do Pai. Tá entendendo? Ele pegava direto do Pai para repassar aquilo. E qual foi a maior experiência sobrenatural que você teve? Ou num monte, ou na igreja, ou em casa, mas algo assim que você fala, uma visitação, ou Um arrebatamento, sei. arrebatamento. Como foi? Eu fui arrebatado ao inferno, na casa da minha irmã. Eu deitei no colchãozinho que tinha lá e Deus me levou no inferno. Eu voava, eu não via ele, sabe? O Senhor Jesus. E a gente voava assim por cima, eu via uma ilha, eu via como se fosse, tinha árvores, eu via uma rocha. No que eu via uma rocha, o Senhor falou assim, Alexandre, você está sendo privilegiado. Quem sou eu para falar isso, gente? Não entenda isso, que eu não quero ser mais que ninguém. Mas pela misericórdia, essa graça veio até mim. E o Senhor falou assim, ninguém viu a entrada do inferno como você está vendo. Ninguém, o Senhor falou para mim. E quando ele falou isso, nós entramos na rocha. Nós entramos nessa rocha, nós começamos a descer, a minha cabeça parece que explodiu, os dentes rangindo, aquele lugar é um tormento puro. E no que nós descemos é debaixo da terra. Eu falo com toda convicção. O lugar que está ali não foi inaugurado ainda. No que nós chegamos, eu vi aquela cachoeira como se fosse de uma larva de vulcão e aquele rio, assim, de uma larva de vulcão, assim. E aquele lugar de tormento rangia. Deus falou assim, aqui é o lugar aonde está preparado para o diabo, para o falso profeta, para a besta e os filhos da desobediência. Quando ele terminou de falar isso, o Senhor falou assim, vamos que esse lugar não é para você. Aí depois foi como um raio, voltei pro meu corpo, voltei com uma unção falando, falando em línguas. Glória a Deus. E Deus me mostrou, eu tive esse privilégio de entrar no inferno. Foi outros dias, também na casa da minha irmã, o Senhor me levou. Essa aqui, você vai falar, não, apóstolo, essa é violenta. Sabe, eu sei que o apóstolo Paulo falou coisas inefáveis. Eu sei. E o Senhor me levou no Éden. E no que eu vi ali a árvore e o fruto, pastor. O Senhor me mostrou e foi rápido. O Senhor me mostrou e eu voltei de novo. Outra vez, o Senhor me levou no Hades, um arrebatamento onde fica as pessoas sendo atormentadas de noite até o dia do juízo. E ali eu via demônios atormentando essas pessoas pelos pecados que elas morreram. E a outra vez foi para o céu. Agora do céu foi tremendo. Se eu falar aqui, não é cabível, Deus não está deixando eu falar, eu vou falar para o senhor, mas não vou falar para o pessoal não, porque alguém vai querer escandalizar. Não, aqui Entendeu? o pessoal tá preparado. Eu creio. Então vou falar, pastor. Fala, pode Já é falar. loucura, hein? Aqui é É preparado. loucura. Podercast, né? Então, Preparado. vamos lá, vamos pro sobrenatural. Cheguei lá, cheguei nesse lugar no céu. Quem me recepcionou? O cantor Lázaro. O senhor acredita nisso? Sim. O cantor Lázaro, ele não falou nada, eu só seguia ele. No que eu seguia ele, tinha um portão e na frente tinha um lugar maravilhoso de lindo. E aí ele abriu o portão, passei pro outro lado desse portão. E aí uma voz veio, quem deixou ele entrar aqui? Lázaro falou assim, ele tem livre acesso para entrar aqui. Quando eu olhei assim, e inclusive Lázaro estava um homem forte,
E, nossa, isso aqui, pô, forte e mais novo, cara. Eu falei, Jesus, se eu morrer e ficar forte assim, e depois vir pra cá, eu tô legal, quero vir embora logo. Porque, né, o Lázaro ficou mais forte, sabe? E aí eu tive esse acesso até lá. Só que eu só passei o portão, não fui até lá. É onde o pai tá. E aí eu voltei também com uma outra unção, sabe? E outras coisas que. É muitas coisas. Então bem-aventurados que não viu e creu. E quem viu e creu como eu. É por isso que eu tenho 15 anos, 14 anos, já para 15, na presença de Deus e não desviei, porque muitos acessos ao sobrenatural de Deus. E esse acesso, porque por causa da busca, graça, porque você. Pastor, eu creio que Deus viu graça e busca também e renúncia, porque eu larguei literalmente tudo, pastor. O dia que eu vivo falando em línguas, vivo orando, vivo, sabe, conectado ao céu, venho no carro, tô ali, a gente tá falando com Deus. Então é 24 horas, eu já acordo, minha esposa do mesmo jeito. A história da minha esposa também, meu Deus, foi lindo da onde Deus usou minha vida para tirar ela do mundo e hoje ela tá uma companheira ali do meu lado também, do mesmo jeitinho, e eu falo para meus discípulos, se entrega a Deus. Não queira, saia do raso, venha para o profundo de Deus. Deus quer se manifestar para os seus filhos. E se Jesus falou que nós iríamos fazer coisas maiores, a gente tem que fazer. E para isso tem que obedecer. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Porque o grande avivamento, pastor, o grande avivamento, o último avivamento vai ser aqui. Amém. Pastor, vai ser aqui. Se prepara para receber o mais de Deus. Esse povo que está vendo aqui, vale a pena renunciar, renuncia mesmo com força. Aquilo que Deus tem pedido para você renunciar, para você receber o mais de Deus. É como as noivas que o Senhor falou, as noivas prudentes. Ai, e Deus tem suas noivas aqui, que pode contar. Ele dá um comando aqui, é simples. Deus ama o obediente. O desobediente também. Mas o obediente tem muito mais de Deus. Eu falo pro senhor. Tem muitos, eu conheço muitos loucos por Deus que não deixa Deus falar com eles, não, como eu. É a mesma coisa. E vivo pela fé e o Senhor tem agraciado, o Senhor tem abençoado. Luta em cima de luta, muitas lutas, mas também muitas vitórias, não tem perca. Você falou do avivamento no Brasil. Não sei se você acompanha ou não, mas ultimamente, todo tempo, mas ultimamente nós estamos vendo os grandes ministérios, alguns famosos, pessoas, pastores, obreiros, músicos, e brigas, até na cidade onde eu moro, Santo André, está tendo uma briga muito feia, né? Lá na questão que morreu o pastor presidente, um assumiu, que eu acho que era o genro. Isso eu estou falando porque está na internet, né? Tá, não é, eu não estou fazendo fofoca, que está exposto na internet. Na verdade, eu acho muito feio. O que você acha dessa situação da igreja, no modo geral? Não sei lá em Mogi, né? Que o pastor é de Mogi, depois vai passar o endereço. Talvez lá tá todas as igrejas avivadas, mas no modo geral tá uma briga, uma disputa, interesse, uma canalidade. E Deus tem essa promessa de avivamento. Sim. O que você acha que vai ter que acontecer para ter esse avivamento nas igrejas? E por que está acontecendo isso? Pastor, o povo de Deus fosse unido, a gente ia ganhar muito mais alma para Deus. Mas infelizmente tem isso. Só um que acha que só a igreja, só o ministério deles que vão, não é assim. E eu, particularmente, pastor, eu não nem gosto muito de, sabe, de me misturar por causa disso. Porque cria os Caíns, a inveja. Mas por que que Deus está dando isso para ele? Por que que Deus não é nada? E começa a caluniar a gente, começa a querer queimar o ministério. Então eu já fui muito decepcionado de querer ajudar. E hoje eu tô cuidando, fazendo aquilo. Ó, não olha para a grama do seu irmão, e olha para a sua. Entendeu? Eu tô cuidando daquilo que Deus deu para mim cuidar. Então, isso que o senhor falou
É lamentável, é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele que escandaliza. Muitos escândalos, Jesus falou que ia ter, o amor de muito ia se esfriar, infelizmente, só que o fogo não vai descer em casa seca, vazia. Não vai. O fogo vai descer aonde tem lenha, aonde tem holocausto. Aí sim, aquele que está carregando a lenha, aquele que está, ó, trabalhando com esforço, aí você vai ver o verdadeiro fogo do Espírito Santo. Porque tem muitos fogos estranhos aí. Tem muitos falsos profetas. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo já sofri aí, eu aviso muito. Ó, vocês tomam cuidado. Falsas revelações, Deus usa muito na revelação. Não tem nada contra. Mas tem umas aí que é adivinhação. A gente tem que tomar cuidado. Então eu falo muito para eles, gente, cuidado. Vocês têm um pastor. Vocês conhecem a árvore pelo fruto. Vocês sabem quem sou eu. Então, por que vocês vão ficar aí cocheando em dois pensamentos? Então a gente não pode cochear em dois pensamentos. Se Deus te colocou num lugar, é para você, como eu falei, é para você aprender, para você crescer, né? Você já foi discipulado, depois de discipulado vai fazer discípulo. É isso. E muitos estão querendo o quê? Estão querendo ser reconhecido, estão querendo curtidas, estão querendo ter o galardão aqui na terra. E muitos também, Elias achou que só ele era o profeta, né? Deus vai chegar e falar para ele, tem 7.000 que não se convertem, tem os 7.000 aí. Mas infelizmente está havendo isso. Desde o princípio teve, né? Aí tanto que você vê que perguntaram para Jesus, quem vai ser o maior no reino de Deus? Jesus falou, já deu a resposta. Então, a gente tem que ser menor, a gente tem que fazer a nossa parte, tomar muito cuidado com os falsos. Infelizmente tem os falsos. Sempre teve, sempre vai ter. Só que os falsos, eles vêm, mas eles não ficam. Porque aquele que tem Deus, Deus permite que o joio cresça junto com o trigo. Mas quem tira é Deus. E Deus tira. Os que são dele. Olha, diz que esses falsos profetas fariam tantos prodígios que, se possível, iriam enganar até os escolhidos. Se possível. A gente tem que tomar muito cuidado nesses últimos tempos. Né? Em apóstolo, eu estava pensando que ia até combinar com o apóstolo, mas o apóstolo chegou agora, né? Chegou e nós já começamos a gravar, Isso. porque pegou um trânsito, ele vem de Mogi, e aqui nós estamos na zona leste de São Paulo, gastou mais de 1 hora, né? Por causa do trânsito. Mas eu ia pedir, nós ia combinar isso, mas eu vou falar aqui ao vivo. Sim. Que eu ia falar para o apóstolo fazer 2 orações durante esse programa. Um de libertação. Sim. Eu vou fazer essa pergunta e eu sei que depois quiser orar por libertação. E no final, a transferência. Deus, Sim. tudo isso que Deus tem te dado, você transferir para aqueles que vão assistir. Vamos fazer. Apóstolo, você nessa casos de libertação, teve algum demônio que deu trabalho para sair e por quê? Tem uns que dá muito trabalho para sair, ou todos saem rapidamente? Teve sim, e a gente entramos numa batalha tão forte por uma jovem, eu não esqueço disso. E era muitos demônios, e era demônios geracionais, foi uma luta muito grande, por a família inteira ser, meu Deus. Então ela manifestou muitos, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, e enfim, entramos o Senhor Jesus, ele queria deixar ela literalmente limpa. Então, eu lembro como se fosse hoje, eu fui fazer uma visita e a unção estava tão forte que o demônio manifestou em um outro apartamento nessa moça. Aí me chamaram lá, eu sei que você é pastor, vem aqui orar pela minha filha que está ali demoniada. E começamos a batalha. Eu fiquei 10 anos em santidade com Deus. Nessa época, eu estava em santidade com Deus, sem mulher, esperando em Deus a minha esposa. Desde quando eu aceitei Jesus. Pensa, olha o que Jesus fez comigo. Você ficou quanto tempo? 10 anos em santidade com Deus, Esperando. sem tocar numa mulher. Sem tocar numa mulher. E eu era aqueles, sabe, aqueles cara mulherengo. E Deus me deixou 10 anos pagando esse preço. Esperando em Deus. E o diabo sabe, ele é sujo. Então, é fugir da aparência do mal. Começamos a entrar em batalha. Orar ali foi
horas de libertação. E ele, para chegar no extremo da libertação dessa moça, ele chegou até mim, né? Tocou aqui. Eu falei, se eu tenho brecha, você me mata. Agora, senão você cai por terra agora. Aí, pau, caiu. Aí ele deu a última cartada dele. Ele pegou, rasgou a roupa da mulher, a mulher ficou nua na minha frente. Eu falei assim, se você tá achando que eu vou cair nessa, diabo, você liberta ela agora. Você liberta com as correntes que você acorrentou ela. Você vai levar essas correntes embora. Em nome de Jesus, sai agora. Foi em média de quase 1 hora e pouco de libertação. Mas Deus fez uma coisa tão linda na vida dessa mulher que eu não esqueço. Esse foi o dia que deu mais trabalho para mim. E foi guerras em cima de guerra. Hoje, devido também as buscas mais, que nem nessa casa que foi ontem, foi demônios de estraçalhar tudo. Tava destraçalhando. Fez o homem perder tudo. Até ia matar a mulher, pra você ter uma ideia. E ele chorando, me agradeceu. Tanto que o demônio, olha só. Tanto que foram os pastores lá e falaram assim, vocês não me tiram daqui. O único que pode me tirar daqui é o apóstolo. A esposa dele falou pra mim, é o apóstolo Alexandre. Falou assim ainda. Aí ela me ligou lá, eu pedi pra amarrar, segurar até eu chegasse lá. E por quê? Porque eles conhecem, eles sabem quem é. É o que eu falo. Vaso cheio, busca, renúncia. Aí você vai conseguir. É o que Jesus fez. Ele trabalhou até um certo tempo, né? E depois que chegou, que ele recebeu o Espírito Santo, quando ele batizou, com os 30 anos, ali foi 3 anos entregue a Deus. Verdade. É isso. Quer fazer a oração por libertação? Pronto. Agora vamos falar. O senhor falou assim, dons. A gente ministra dons, unção. A unção, falei, é conquistada, vocês vão receber. Entenda. Não, mas a transferência deixa pro final, pro final do programa. Isso. Vocês vão receber. A oração agora vai ser feita por libertação, sim. Mas sobre a capa de Elias, você vê que Eliseu me pediu também sobre pedir. Eu quero a unção dobrada. Então ele recebeu a unção dobrada de Elias. Mas isso, para você ter, Deus não vai dar para qualquer um. Deus vai entregar para aquele que verdadeiramente pode carregar essa capa. Eliseu largou tudo. Agora eu te falo, vai ser no final, né? Fica aí, já começa a falar com Deus. Deus, eu renuncio o que o Senhor quer que eu renuncie. Você vai receber algo tremendo de Deus. Eu vejo até morto ressuscitando com essa capa. Aleluia. Deus, eu tô vendo uma capa aqui, pastor. Glória a Deus. Deus vai entregar essa capa para pessoas quando a gente ministrar aqui. Amém. Vai ser forte. Vai ser, amém. Não é nem a unção, é a capa. A unção vai vir da conquista da... Você conquistou a capa, você vai se encher dessa unção. Amém. Forte demais. Amém. Amém? Pode orar, pastor? Pode orar. Por libertação agora, libertação. Né? Eterno Pai, querido Deus, somos tão pequeninos diante de Ti. Sim. Mas nessa hora, Senhor, eu lhe peço, em o nome do Senhor Jesus, no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Pessoas que agora estão me vendo, pessoas agora que vão ser, em nome do Senhor Jesus, curadas e libertas. Caroços vão ser expelidos. Amém. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E a unção, em nome do Senhor Jesus, que despedaça. Labasse larlacante. Chaplaze rantei. Espírito Santo já pode começar, em nome do Senhor Jesus, a agir agora. Arrabar-le, racei, cantei. Começa a tocar em nome do Senhor Jesus, Pai. E tocar e arrancar pela raiz todo câncer. Todo câncer agora é expelido. Pessoas vão vomitar sangue, obras de macumba, obras de feitiço, cabelo. Rabacho, pragas que foram proferidas,
maldições de profetas são sendo, sarabá, romondo calavassarrebocochorrebedé, ramandacá, começa a limpar, Pai, começa a desfazer, Senhor, ramandacalavachoramandácia, os bruxos que fizeram essas obras para destruir essas vidas agora, sarabantorlevacherabá, rovô, em nome do Senhor Jesus, pelas pisaduras do Senhor, nós fomos curados e sarados. Seja curado, seja liberto. Todos os demônios, escuta a voz de Deus, peguem todas as bagagens de vocês e suma desses corpos agora, em o nome do Senhor Jesus. Levante calachoramadaracei, rebequioso, lamante rebede calabácia, espíritos malditos que habita em nome do Senhor Jesus, com o nome de diabetes, sai agora, em nome de, são pessoas curadas do diabetes agora, pressão alta, tontura, balde paxo, labande calavachei, remonto que lebaracépia, rabasse, larga a mente dele, ramasse, você que tem colocado esquecimento, sai agora, diabo, em nome do Senhor Jesus. Demônios geracionais, sai agora. Maldições hereditárias são quebradas agora, desfeitas agora. Até hoje vocês agiram na vida dessas pessoas, sai agora em nome de Jesus. São queimados em o nome do Senhor Jesus. Ramandarabasebe, Romontelebe, Mocalavacei, Ramanterei, demônios de mutilações, sai agora, de suicídio, o último a vencer a morte, sai agora em nome do Senhor Jesus. Sejam curados, libertos pela palavra do Senhor. E se verdadeiramente Jesus libertar, somos libertos. Receba em nome de Jesus a sua libertação agora, da planta dos pés, o alto da cabeça. Glória a Deus. Se você recebe aí, escreve aí no comentário: eu recebo. Se você recebeu para você, para o seu familiar, escreve aí: eu recebo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Apóstolo, você até falou algo bem interessante. Tem um apóstolo lá do Rio de Janeiro que ministra ali em São Paulo. Tem uma escola de profeta. Sim. De vez em quando ele vai até na apóstolo ali, que eu acho que você conhece, né? Como que é o nome dele? Acho que é Léo. O apóstolo, eu já escutei falar dele, eu não conheço pessoalmente. Então ele ministra sobre capas, transferência de capas. Sim. Qual é a diferença? Tem diferença ou é a mesma coisa? Capa de unção, que você comentou isso? Tem. Tem diferença? Tem diferença. A capa que estava sobre Elias foi sobre Eliseu. E ele não fez só o dobro, ele fez um ainda mais, um milagre a mais que Elias. Essa capa, quando veio sobre ele, foi a identidade do profeta. Foi aquilo que Deus, foi aquilo que Deus entregou para aquele profeta, e a capa foi entregue. A capa ela não é tirada, a capa foi entregue a Eliseu. Agora, entenda que a capa foi feito o que, por exemplo, abriu o Rio Jordão. Mas igual, unção e capa é diferente, explica a diferença. A unção, ela é ministrada em impacto de poder. A unção, você vê que ela, que nem daqui a pouco, abre o céu aqui agora. Você sente ela. E ela é sugada, essa unção. Você suga ela. Você atrai ela, buscando ela. A capa já está sobre ti. A capa, por exemplo, eu tenho uma capa do meu ministério. Você pode ver, por exemplo, vamos lá. O senhor vai lá, congrega, vai lá, membra no meu ministério. Deus vai começar a te usar da mesma proporção que me usa. Você vai começar a falar, você vai começar a andar, a fazer aquilo que é feito naquele altar. Você pode ver que, vamos dizer, de uma denominação, você vê que Pedro andava com Jesus, tinha, né, ele falava igual a Jesus, andava igual a Jesus. Não sei se você me entende. Entendo. Você vê que o pessoal de uma certa denominação fala igual o seu pastor. Né? Faz o que o pastor ele faz. Então essa é a capa do pastor. Estão debaixo daquela capa. E a capa é transferível? Ela é transferível. E, tanto que certas, por exemplo, quando você sai sem a capa de um ministério, você não vai mais operar. Você vai ter que conquistar.
de outro, ou seu próprio ministério, ou a capa de outro ministério que você vai entrar. Você pode ver. Agora, se você recebeu a capa do ministério, você pode sair que você continua a operar o que você operava naquele ministério. Será que o senhor me entende? Entendo. E você recebeu a capa de quem ou de várias? Eu recebi de várias. Eu recebi várias capas. E graças a Deus, Deus me usa e tanto que eu falo, Senhor, ativa essa capa. Aí eu vou ministrar, o Senhor ativa do jeito que eu recebi aquela capa. Eu recebi capa por sonho. O próprio pastor, o líder da igreja, vem até mim e entregou a capa. E eu sou usado conforme aquela denominação. Que eu não acabei de falar, enfim. Será que o senhor entende? Entendeu? Já é um oculto. Pega para vocês aí. Vamos lá. Eu posso almejar a capa do senhor. Posso falar, Deus. Eu quero a capa do pastor. Mesmo andando junto, só Mesmo impedir. andando junto. Fala assim, ó, vamos dar o exemplo do Benny Hinn, que é até americano. Deus Fala me assim, usa na fala unção assim, dele. mas você recebeu já de perto. Isso. Mas meio de longe, fala assim, ó, Deus, nunca nem vi. Eu já vi o Benny Hinn, né? Ministrando como fala, no estádio da Portuguesa. Sim, ali. eu também tive lá. E aí, mas mesmo se talvez nunca teve contato com ele, fala, mas Deus, eu quero aquela capa ali. Ele Sim. pode, é possível? O senhor acredita que eu já recebi unção e capa pelo YouTube? Como vão receber? Recebe. Se Deus, quem manda é Deus. Porque eu digo que nós não temos nada. Então Deus, ele dá para quem quer. E quem tem fome. E quem tem fome, sede. Entendeu? E Deus dá. Depende do quê? Primeiramente, da sua busca com Deus, da sinceridade com Deus. E aí Deus sabe a intenção para que o senhor quer essa capa. Agora, se o senhor quer essa capa para alto benefício, Deus não vai te dar. Deus não vai dar. Para ser reconhecido, Deus não vai dar. Agora, se é como Jesus, para fazer a obra do Pai, ganhar almas, né? Expandir, sabe, o evangelho de Cristo, pode ter certeza que você vai receber. Amém. Não vai pegar a capa, pegar e dobrar ela e deixar ela guardada, é para usar. Aí vão dizer, pô, eu recebi a capa e não uso. Pô, eles ficam lá com vergonha. Deus não chamou os covardes, não chamou tímido. Deus não tem nada com covarde. Peraí, Eliseu, no momento que ele pegou a capa, ele já tocou no rio, já de imediato já abriu. Deus já recebeu a capa tá comigo? Então já vou usar ela. Porque o dom tem que ser ativado. Quem ativa somos nós. A capa, a unção é ativada. Que nem eu tenho um dom de línguas. Eu vou falar em línguas aqui agora, eu vou ativar ela. O senhor sabe disso? Todos aqui que estão me ouvindo devem saber e vendo. E como ativa os teus dons? Como de cura, de fé? O de cura, vamos lá. O de cura, Deus revela, ou senão a pessoa chega até o senhor e fala, ô apóstolo, eu tô com uma dor aqui. Geralmente Deus revela muito, assim comigo. Fala, você tá com uma dor na coluna aqui, né? Vem cá. Aí eu já ativo esse dom. Aí, geralmente, quando é coluna, eu já faço, já vou lá nela, arranco ela, no nome de Jesus. Na hora a pessoa é curada. Na hora a pessoa com joelho, quantas pessoas com muleta, não larga a muleta, né? Eu quero ainda ver que Deus ainda não operou através de mim. Eu sei que tudo dá um tempo, né? Tenho orado para isso, de ver o cego enxergar, o surdo ouvir. Ainda Deus não me usou ainda nessa proporção. Mas eu creio que vai chegar a hora. Até o morto ressuscitar. Ou também. Amém. Né? Isso que a gente está... Você faz sempre lá na igreja lá de Mogi. Como é o nome da igreja lá em Mogi? Igreja Apostólica Paz e Justiça. Você faz sempre evento de transferência de capa. Sim. Qual vigília. É o vigília? Isso é para incentivar o membro, é para capacitar a igreja? Por que você sempre está fazendo esses eventos? Ativação profética. Ativação profética. Isso. Para a gente se... Aí, nós que fomos chamados ali, nós vamos se esvaziar. Vamos ministrar essa capa, vamos ministrar a unção para essas pessoas ir e fazer discípulos, vão receber ferramentas. Por exemplo, pessoas que não são batizadas no Espírito, ou não têm o dom de língua, não têm o dom de visão,
nós vamos ministrar. É isso que a gente faz, a gente ministra. Muitas pessoas ali que estavam no mundão perdida mesmo. A gente ministra o Espírito Santo, depois vem os dons. Aí começa a contar testemunho. O ministério que pessoas que começam a ir lá, começam a sonhar. Tem sonho em cima de sonho. Sonho profético. Proféticos. E aí fala em línguas, começa Deus dar dom. É assim, o ministério apostólico e profético é para isso. É para erguer discípulos, para levantar discípulos. Então, para isso que a gente estamos lá no ministério, lá é para isso, é para vir. Se você tiver o coração aberto, não olhar para denominação, você vai lá com o coração aberto, você recebe. Agora, se estiver fechado, com o dedo de jugo, não recebe nada. Só sai de lá pior do que estava, né? Agora, se você vir como Eliseu, não, eu quero a unção dobrada, eu quero operar. Tem que ser, Deus quer isso. Para quê? Para o nome do Senhor ser glorificado. Quais os dons que você já viu manifestar na igreja? Todos. Já vi que nem muitos homens de Deus que já foram lá. Meu Deus, aprendi muito com eles também. Né? Fui também, viajei também para me aprender mais também. Não somente com o Espírito Santo, que Deus nos direciona, a gente vai aprendendo a humildade, né? E de receber desses homens de Deus e mulheres de Deus, né? Você falou do Agenor, falou do Benin, Sim. falou de outros aí, mas qual alguém que é até desconhecido, mas que tem uma unção forte? A apóstola Nilcélia, não sei se você conhece. De Curitiba. Lá de Curitiba. Nossa, aquela mulher pra mim, meu Deus, carrega uma unção, uma capa muito forte. Ela foi no nosso ministério, fez o encontro de leoas. Meu Deus, foi tremendo, 2 vezes. E fui lá em Curitiba também, recebi muito, aprendi muito com eles, com o apóstolo Ronaldo, que está com Deus, né? Ele também teve ali um homem de Deus, viu? Um homem de Deus, que também passava muito, tinha essa visão de ensinar, né? Muito julgava ele até, né? Mas um homem de Deus, o apóstolo Cauê, meu Deus. O apóstolo Cauê também carrega uma capa que é forte, né? E outros mais, meu Deus. Muitos homens de Deus aí que o apóstolo, que eu quero até, eu senti de até falar para o senhor, o apóstolo Ricardo, lá de Itaquá, amigo meu, usadíssimo em libertação. Não tem como a pessoa chegar até esse homem de Deus, como nós, se tiver vítima de obra de macumba, tudo, ele vomitar, liberta, demônio manifestar e tudo. Passo. Ele tem muito de Deus, muito homem de Deus. O apóstolo Ricardo, quero até passar o contato dele pro senhor. Muito, aprendi, a gente aprende um com o outro, e muito respeito também, homem de Deus. O avivamento em São Paulo vai começar em Mogi? Eu acredito, tomo posse. Eu acredito e tomo posse disso. Eu acredito e tomo posse. Mas assim, pastor, esse avivamento, ele vai vir de uma proporção, eu vejo como um fogo vindo assim, ó, e pegando os filhos. Vai ter muitos sinais, muitos prodígios. Vai ter pastores aí que vai ser usadíssimo, né? Igrejas ainda vai lotar. Muitas pessoas vão pelos acontecimentos. Eu já tive muita revelação de Deus. A gente tem que se preparar pelo que ainda vai acontecer. Vai ter guerra, viu, pastor? Vai ter guerra. Eu já vi os árabes tomando o Brasil. É muito forte o que eu tô falando aqui. Eu vi guerras e os caras desciam de helicópteros para tomar o Brasil. E essa guerra de uma proporção muito forte. Muitas pessoas sofrendo. Então, a gente tem que se preparar para o que vai vir. E doenças pior. Antes de vir o Covid, Deus falou comigo. E eu fiz, tá no meu Instagram antigo. Foi em março de 2019. Foi em março de 2020 que veio ou 19? Não lembro. 20. Foi março de 2020. Tá lá no meu Instagram, não deixa eu mentir. Eu tava no hospital, fui levar. Deus avisa, através dos profetas. Levar a minha irmã e com a sua filha. E Deus falou assim: levanta e faz uma live pra mim. Eu falei: Senhor, aqui no hospital? Levanta. Eu falei: amém. Levantei, fui lá fora.
Comecei a fazer a live. Gente, aí começou a sair a revelação. Eu tive um sonho nesse dia, Alexandre, Mateus 24, Mateus 24, Mateus 24. O princípio das dores. E tá, então, acordei, levei minha sobrinha pra lá com a minha irmã, e Deus falou isso que eu falei pro senhor, fiz a live e comecei a falar, gente, essa noite que passou, sonhei isso que eu falei pro senhor, e Deus manda falar, aí veio a revelação. Vai vir uma doença ao qual nunca se viu, os médicos vão trabalhar como nunca trabalhou. Vocês se preparam, vocês nunca viram o que vai ver. E entreguei. Tá lá no Instagram, depois eu passo pro senhor no Instagram antigo que eu tinha. E tá bom. Passou. Um ano certinho, no março de 2020 veio, né? Um ano certinho veio. E depois disso, pastor, eu tive há uns, não sei quanto tempo, até não adianta eu falar, para mim não cair em contradição, o senhor me mostrou em sonho. Eu estava na casa de uma amiga minha e um pessoal estava vindo do aeroporto, estava vindo de outro estado, descia no aeroporto e quando desceu no aeroporto, ele falou, fui contaminado. Fui contaminado, fui contaminado. Ele começava a se coçar, se coçar, se coçar, se coçar e ficava em carne viva, branca. Essa doença, ela fazia as pessoas se coçar, como se fosse úlcera, sabe? Pastor, vai vir coisas piores do que o Covid. E eu já falei, apóstolo, até numa live, eu faço live todos os Sim. dias, fora o programa Podcast, só no dia que eu venho gravar, que eu não faço a live. Eu falei assim, gente, já desde o ano passado eu tenho falado, ó, Deus tem falado no meu coração que é o tempo de nós buscar a Deus como nunca buscamos, se mergulhar, se aprofundar, porque quando vir um mal, você vai estar preparado. Quem não tiver nessa busca, não vai estar preparado para os dias maus. Por isso que a Bíblia fala no livro de Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Então, quem não tiver revestido da armadura de Deus não vai resistir o dia mau. E sobre o avivamento, Deus me deu uma visão assim, apóstolo. Eu já até comentei isso, que a visão minha foi que em algumas cidades, São Paulo tem mais de 400 municípios. E cada estado tem vários municípios, mas o avivamento vai começar, por exemplo, Mogi, outra cidade do interior de São Paulo, outra cidade do Pernambuco, outra cidade, com pequenos focos de fogo. Eu via o mapa do Brasil com pequenos focos de fogo, e depois eu via esses focos se conectando, formando até como se fosse uma rede de pesca, fio se conectando fogo com fogo, e aí depois alcança o Brasil inteiro, que vai começar ali, e depois vão se conectar. E o meio dessa conexão, meu Deus, vai ser através da internet, porque hoje nós temos acesso. Sim. Eu vou ficar sabendo, ó, Deus está operando, está levantando paralítico lá na igreja do apóstolo Alexandre, está leproso sendo curado lá. Sim. E aí, ó, está acontecendo isso lá na igreja tal, está acontecendo isso. Vai ser sobrenatural. Eu recebo, pastor. Vai ser tremendo, eu não vejo a hora. Aleluia. Qual foi a maior cura fora essas duas que você citou? Duas curas, mas algumas curas aí, porque fala aí algumas curas que você mesmo ficou impactado de ver. Se você lembra. Vamos já ver aqui agora. Eu lembrei agora, inclusive, é muito forte. Essa foi forte. Primeiro, o marido de uma membra, ele batia na mulher, sabe? Falava palavrão pra já vai pra igreja, não sei o quê, e tal. E um belo dia, eu tava em casa, eu recebi um comando de Deus. O Senhor falou assim, vai lá, pega a sua bicicleta e vai lá na casa da Cida e profetiza e fala pra ela que ainda hoje eu vou ter um encontro com o marido dela. Tô dando um basta. Saí na bicicleta justamente, ela tava na sacada da casa dela. Eu falei, Cida, ela conta esse testemunho até hoje. Cida, Deus manda ali falar que Deus vai ter um encontro com o seu marido. Ainda hoje. Peguei minha bicicletinha, fui embora para casa. Pois no mesmo dia, ele foi subir a escada da casa dele. Ele caiu da escada, ficou em coma 5 meses. Em coma. Isso aqui amassou para dentro.
E aí ela falou assim, apóstolo, vai lá orar pelo meu marido. Deus falou, você pode ir, filho. Eu fui lá, coloquei a minha capa em cima, que eu uso um talit. Eu coloquei o talit sobre em cima dele e falou, logo ele sai daqui. Ele sai desse coma e ele vai ser tratado por Deus. Fui embora. Logo teve a notícia, ele saiu do coma, tá na casa dela lá, só que não tá andando, né? E ele brincava muito com Deus, tocava muito na serva de Deus. Não toca no de Deus, que é colocar a mão no maribundo. Eu falo, não toca. Eu já vi cada coisa, pastor. Meu Deus. E, e ele ficou. Só que o coração do homem é tão duro que até hoje ainda xinga a mulher, mesa camada. Esses dias, sabe, de novo, passou mal lá. Deus falou assim: fala pra ela que logo, logo ele tá saindo do hospital de novo. Aí falei, ele já tá em casa de novo. Aí ela me ligar, sabe? E eu vi Deus tirando esse homem do coma. Em coisa de um dia. Você vê, Deus tratou, Deus levou pro coma, Deus tirou. É Deus que faz. E fora outras, meu Deus, muitas curas, pastor. Cura instantânea, assim, muitas. Essa foi uma tremenda. Aposto, quando nós falamos do sobrenatural, né, pelo menos nas redes sociais, não sei como é Mogi, lá eu preguei lá já numa igreja, mas não conheço a cidade. Sim. Na verdade, eu acho que eu fui 2 vezes ministrar lá em Mogi. Há uma certa, pelo menos você vê muito nas redes sociais, quando entramos para falar do sobrenatural, há uma perseguição. E se acontece isso no seu ministério, ou só na rede social, ou lá dentro da cidade mesmo, o pessoal criticando, Acontece. perseguindo. E por que você acha que acontece? Que irmãos, pastores. Porque eles não fazem, têm o espírito de são invejosos e não deixa quem faz. É os fariseus e hipócritas que Jesus falou. Eu lembrei aqui de uma outra cura que Deus trouxe agora na minha mente. Essa moça nova, jovem, chegou até lá, foi diagnosticada com câncer no ovário, no útero. Aí chegou até o ministério, eu orei por ela, eu falei assim, você vai ter um filho e não vai demorar. Um menino. Deus tá curando você. Pode ir lá fazer o exame. Ela foi embora, toda alegre, chorava. E aí ela foi, voltou grávida, filho. O neném, nós já apresentamos na igreja o neném, coisa mais linda o neném. Deus fez instantâneo. Deus faz essas coisas. E voltando, o pastor, aí eles vê a gente fazendo isso como Jesus, não é diferente. Como Jesus. Jesus fazia, curava, levantava os coxos, o cego enxergava, o surdo ouvia, e os fariseus queriam matar ele de qualquer jeito. Agora, o que eu falo para qualquer um dos meus discípulos, para quem me conhece, eu falo: o segredo de a gente ser bem sucedido e continuar nesse caminho estreito e ser um profeta e uma profetisa de Deus, ser uma mulher e homem de Deus, é não querer aplauso do homem, não querer reconhecimento. Porque se você fintar, que você entender que você está fazendo para Deus e não para o homem, quando você alimenta alguém, quando você ajuda alguém, você pode ter certeza que você vai seguir até o final com Deus. Porque Deus se alegra disso. Você não. E nem mostrar a outra mão, não. Dá e a outra não veja. Não foi assim que Jesus falou? Esse é o segredo. Você não vai se frustrar com quantas pessoas. Pastor, eu sou de 20 anos de pastor local, né? O senhor falou para mim, pô, meu Deus, o senhor tem que me ensinar alguma coisa. Ser pastor não é fácil. O pastor sofre, é uma ovelha também, que às vezes nós pastores precisamos ser cuidados. E a gente muitas das vezes não temos esse cuidado. Porque que muitos pastores sofreram por falta de cuidado. Eu tenho um ministério que eu admiro muito, que é do apóstolo Luiz Hermínio, né? Ele tem um local que é só para cuidar de pastores. Eu sonho isso e ainda vou ter no meu ministério. Não que eu estou copiando, né? Eu acho a coisa mais linda. Boa é Porque copiar. né? Coisa boa é Não, então, copiar.
E eu vou ter isso ainda. Eu achei que quando Deus me der condições, eu vou fazer um local de os pastores ser ministrados, ser cuidados. É. Um lugar assim que tem uma piscina, um negócio bem bacana. Vai lá descansar, filho. É um momento de descansar com a sua família e tal. Porque só Deus e nós sabemos o que nós passamos. O que nós carregamos. Qual é a nossa luta. Como o diabo é furioso com a gente. Doido para estraçalhar nós. E se a gente estiver fintado e saber que a nossa luta não é contra a pessoa e o que está por trás dela, a gente não ia sofrer tanto. Muitos não iam sofrer tanto. Quantos pastores não se matam, pastor? Pastores, quantos escândalos não está acontecendo? Jesus falou que nos últimos dias teria muitos escândalos aí. A gente não pode olhar para isso. Para que o amor não se esfria dentro de nós. E a gente tem que estar com essa fé ativada de estou fazendo para Jesus. Estou tendo galardão lá em cima. É esse o foco. Eu falo, vocês deixem de ser frouxos. Deus não chamou frouxo, não. Ei, você veio aqui para ser o Senhor é chamado de Senhor dos Exércitos. Então ele não chamou Mariquinha, não chamou, sabe? O Senhor é o Senhor dos Exércitos, chamou soldados. Então soldado é preparado, é forjado. Peraí, quem sabe já viu algum filme como que é preparado um soldado? Verdade. Ai, pro meio da lama aí, vai se ralar, vai machucar. É isso aí. É verdade. Eu tenho falado muito nesses dias, ó, você é guerreiro, não fica fazendo de vítima, que tem muitos irmãos que querem fazer de vítima, coitadinho, não podem usar essa palavra, que não tem pena de mim, tem que ser guerreiro. Ser guerreiro. Guerreiro. Em Apóstolo, eu vi que você, falando desses testemunhos, você sempre tem uma palavra profética ou de revelação. Sim. Onde você buscou esse manto ou recebeu diretamente de Deus? Esse foi manto. O primeiro direito. Como foi? A revelação e a palavra profética. Oh, glória. Chegou aonde eu amo, eu gosto. Eu vejo assim, os filhos têm um fio ligado de revelação entre o trono de Deus com cada um. Todos. Todos. Eu digo todos. Se entender isso. Porque Deus usa quem Ele quer. Ele não escolhe quem ele usar. Mas tem os separados pro profeta, que tem a palavra profética. Os ungidos a profeta, tem o dom da profecia, mas tem os profetas mesmo que são ungidos, que muitas igrejas matam esse ministério, né? Pelos falsos, né? Que tem muitos Sim. também. Mas essa linha de revelação, ela é um fio entre Deus e o homem. E Deus aciona, é como, sabe, aciona em falar uma palavra profética, fala para o meu filho, ele descansar o coração dele, porque eu estou nesse negócio e eu aquieto esse mar, porque eu sou com ele. Porque fala para ele, quando ele passar pelas águas, eu vou passar com ele, eu passo com ele. No fogo ele vai passar e não vai se queimar. Fala para ele não temer. Fala para ele que está escrito na minha palavra, em Isaías 54:17, que nenhuma ferramenta preparada, forjada pelo adversário, pode prosperar contra a vida dele, porque ele é meu escolhido, porque ele me tema e me ama, ele me teme e me ama. Então é uma palavra liberada, como Ezequiel foi chamado para profetizar num cenário de destruição. Mas como faz para acessar esse fio? Acessar o fio. Como faz? Eu falei que nós somos enviados, sim ou não? E quando tiver esse envio, não somos nós que falamos. É o Espírito Santo. Espírito Santo, estou aqui. A palavra que eu posso ministrar aqui, qual é a palavra? É ser dependente de Deus. Vamos falar de Davi? Davi sempre falava com Deus, sempre consultava Deus. O Senhor está me mandando, pai? Qual é a minha missão? Com qual arma eu vou para lá? Qual a palavra que eu vou liberar? Não se achar que é o cara. Eu vou lá, já vou liberar a palavra. Não é assim, não. A gente tem que falar Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, pô. E o Espírito Santo, você fala assim, Espírito Santo, estou aqui. Espírito da profecia. Estou aqui para ser usado por Senhor. Sou instrumento do Senhor. Eu quero levar a bênção para aquele lugar. Quero levar a palavra profética.
Como Deus pode falar aqui pro senhor, vai lá na casa de Ezequias e fala para ele arrumar a casa dele, que ele vai morrer. É a palavra que Deus tem para ele, velho. Você vê, Isaías entregou o mistério, saiu. Eu creio que ele nem atravessou o portão da casa dele. Deus já se arrependeu, não duvidou do profeta. Lembra das minhas obras, Senhor. E Deus lá, pum, já ó, o fio da revelação. Chegou, né? Volta lá, que eu ouvi a oração dele e fala para ele que eu tô acrescentando 15 anos. É ter a palavra profética. Já teve alguma palavra que Deus te deu, mas a palavra é muito difícil, seja correção, seja qual motivo, você fala, meu Deus, eu vou te falar isso. Já aconteceu de você receber uma palavra que você achou difícil de entregar? Com certeza. Várias vezes. Várias vezes. É de Deus chegar e falar assim, ó. Você vai ter uma perca na sua família. E quando Deus fala que vai recolher, pronto, acabou. É difícil você entregar uma morte para alguém. E, não, mas tem que profetizar a vida, mas Deus não quer. Chegou a hora. E aí tem coisa que eu vou pedir, Senhor, me dê sabedoria, como o Senhor deu para Natan falar com o Davi. Né? Às vezes vem a revelação aqui, vamos dizer, ó, o pastor tá roubando. Né? Vamos dizer, o pastor tá roubando. Mas você vai chegar, ô, seu ladrão, não sei o quê. Não é assim. Não é assim que você vai chegar. E a parábola que Jesus deixou? E a palavra de Deus, quando fala, quem tá ouvindo sabe que Deus tá falando. Entendeu? Então não adianta o cara até pode se fazer, mas aí quando você tem a palavra e a revelação, a sabedoria de Deus para entregar para a pessoa vai entender o que Deus tá falando. Você mesmo, às vezes, nós mesmos não entendemos o que nós estamos falando. Mas a pessoa que está ouvindo sabe que Deus está falando com ela. Sabe? Então, você vê. Estratégia. Eu peço para Deus. Falei, Deus, tá, só vai levar e comer. Eu já vi, eu tive muita estratégia. E quando é para um filho, para você falar para um filho, pra você falar para sua esposa, né? De um parente dela. Eu já passei uns estreitos que só Deus. Pra falar de um amigo seu ali, que é um amigo verdadeiro, que tá ali contigo ali. Você lançar uma palavra, que nem a mãe do meu bispo, eu tenho como um pai para mim, o bispo Moura, eu posso falar aqui dele. E Deus me revelou que ia levar o pai e a mãe. Levou os dois. Só que eu não cheguei e não falei isso para ele. Eu falei, se prepara, bispo. Porque você sabe que nós temos um tempo aqui nessa terra. Você não falou que Deus... Não, falei parábola. Mas ele entendeu. Eu falei assim, vai lá pro sul, lá, rapaz. Vai lá. Justamente ela morreu lá no sul. É coisas que é dolorido. Mas se ele falou, recebeu esse manto como? Aonde? Ou foi diretamente de Deus ou foi a capa de alguém? Não, não. Eu recebi diretamente de Deus. Sim. O primeiro dom foi esse, é o cura no hospital e a dom da profecia. Sim. Esse daí dá para transferir? Transfere. Seus filhos andam na revelação também? Meu filho é profeta. 16 anos, já faz parte do grupo de... Tem 16 anos, vai fazer 17 agora, do grupo de jovens da igreja lá. E ele é usado. E os filhos? Ele profetiza para mim, e Deus purinho. Ele foi batizado do Espírito Santo com 4 anos de idade. Meu Deus. É diferente. A gente tem 2 crianças lá. As crianças, de vez em quando, é usado para falar com a gente. Porque tá no manto, né? Tá no mistério. A unção, ela atrai. Ela pega ali, pegando. Daqui a pouco você vê que quando vem o dom de Deus, ele pega o menino ali, pega o senhor aqui e vai pegando. Às vezes não precisa nem ministrar. Deus tá te dando aqui só de você estar ouvindo a palavra de Deus. Almejando, ansiando. Eu digo que a unção, às vezes, ela tem que até ser sugada. Você suga ela. Eu aprendi a sugar ela. Ensina aí como você... Mas daí precisa imaginar alguma coisa? Não. Como é que faz para sugar Na o sangue? mente aqui, você pega ela. Você sente ela aqui. Você sente a atmosfera da unção. Você sai ali, ó, cheio, embriagado. Eu mesmo aqui tô sentindo uma atmosfera tão forte, não sei se você tá sentindo. Então quem tá com certeza. Quem tá assistindo vai receber também? Já recebeu.
Que a unção que tá aqui tá forte, uma unção de paz, uma unção de harmonia. Uma unção que traz paz. O que o mundo tá precisando é de paz. Verdade. Tem muitos que não têm isso. Tem dinheiro, tem tudo. Eu entrei num lar lá em Mato Grosso. O cara tinha tudo, cara. BMW, carro, tudo, mas não tinha nada. Mansão, como se fosse a mansão daqui lá do Mato Grosso, como se fosse o condomínio aqui de Alphaville. Cheguei lá, Deus falou assim: entra no quarto dele lá, fica 3 dias lá orando e jejuando por ele. E não fala nada das estátuas dele. Tinha 2 estátuas da Sidona lá. Não fala nada. Entrei e ministrava, profetizava. E o que aconteceu? Eu fui embora. Quando eu fui embora para São Paulo de volta, a gente continuei a tá discipulando ele. Ele falou: Alexandre, vem pra cá, tô mandando a passagem de avião. Deus restaurou o casamento. Tava na depressão, tava acabado. Sabe como aquelas crianças, quando me viu assim, ó, me abraçou, me pediu, me socorre. Deus restaurou o casamento. Deus tirou, curou o filho. E a capa que eu tinha, tarde, Deus falou: se dá pra ele. Ele tem até hoje. Eu falei: Deus vai te dar uma Dodge Ram branca. Eu não sei como vai chegar. Deus vai te dar esse carro. Foi justamente quando eu cheguei, voltei pra lá depois de um ano. Ele foi me buscar com essa Dodge Ram. Rapaz, você não sabe como que essa Dodge Ram veio pra mim aqui numa facilidade tão grande. Falei: foi Deus que te deu, filho. E aí ele falou assim: batiza eu nas águas. Eu quero esse Deus. Entregou as estátuas e até hoje é crente. Graças a Deus. É crente. Quer ver como que é? É, graças a Deus. Deus é poderoso, né? E tudo que foi dito, eu falei: Deus tá te tirando do Mato Grosso, tá te levando pra Santa Catarina. Tá morando em Santa Catarina. Então a palavra de Deus não volta atrás. É. Então, para entender o ministério do apóstolo, qual que é a operação? Alguém se fosse falar de você, alguém membro, meu apóstolo é usado, qual que seria o mais forte? Revelação, cura ou libertação? O mais forte. Olha, fica ali entre os 3, viu? Fica, porque Deus usa muita gente. Mas a revelação, a libertação. Eu vou falar da minha esposa. Eu tava ministrando no centro de São Paulo, Deus falou assim pra mim: vai lá pro Pico do Urubu. Falei: Senhor, eu tô cansado, mas você tá mandando eu no centro de São Paulo, tá bom. Fui direto, subi o Pico do Urubu ali em Mogi, não sei se você conhece. Fui orar lá. Aí tô orando, vai aqui no Mirante, ora aí no Mirante aí. Falei: amém. Comecei a orar e tal, naquele lugar mesmo, tô nem aí, o povo tá ali, encosta o carro pra namorar e tal. Aí veio uma moça, subiu, ela, né, minha esposa. Ela falou: se ora por mim? Eu falei: oro. Estendi a mão pra ela. Comecei a orar. Quando eu comecei a orar, ela caiu. Pô! Aí eu vi os demônios flau, 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 saindo, ela sendo liberta. A gente tem visão, né? Foi liberta aquele dia. Ela falou assim: aonde é o seu ministério? Eu não botei muito crédito que ela ia, não. Eu falei: meu ministério. Até olhei assim, moça bonita, né? Eu falei: tá repreendido, deixa eu vir pra carne, não. Aí, né? Aí eu falei: é lá em Jundiapeba, assim, dá uma diferença assim, de 15 minutos. Eu falei, ela falou: eu vou. E ela foi justamente na escola Fluir. Tava eu, o apóstolo Cauê e o apóstolo Ronald lá do Rio de Janeiro ministrando lá. Ele já teve aqui também. É, Ronald, né? Ronald é uma bênção de Deus. E ele tava comigo também nesse dia. E aí a gente conhecia ela e tal. Ela começou a ver. Ela tava no adultério, na maconha, na bebida, na cachaça, toda perdida. Em coisa de 1 ano, Deus levantou essa mulher, que você vê ela, você fala que ela tem 30 anos de ministério. Apóstolo Cauê, até não esqueço disso, olhou pra ela e falou assim: eu vejo você como foguete. Deus fazendo contigo algo rápido. E eu só vi um belo dia, Deus falou assim pra mim: ministra sobre a vida dela. Eu só ministro quando Deus manda. Eu não fico dando pra qualquer um, não. Porque não dê a pérola ao porco. Infelizmente tem porco no meio de ovelha. Você sabe disso. Tem bode. Você sabe disso. A gente não pode dar as coisas de Deus, é santa. Se eu ministrar aqui, o senhor vai ter. Só que se Deus não mandou, eu vou pagar o preço.
Se eu ungir o Senhor sem Deus estar mandando. Sim. Então tem que ter muita prudência. As coisas de Deus é santa. Toma muito cuidado. Aí um belo dia Deus falou assim, eu lá no altar, meu altar é um pouco alto, não sei se você já viu já lá. Então. Aí eu tava lá, ela tava aqui, e Deus falou assim, ministra a unção que tá na tua vida, na vida dela. Eu falei, o quê, Jesus? Ah, não, Jesus, essa menina não vai aguentar, não. Esses anos todinho aqui de busca e tudo é. E eu não sabia que ela era a minha escolhida. Aí eu falei, tá bom, o senhor tá mandando. Eu falei, moça. Aí eu falei, Estela, levanta aí. Receba a unção que está na minha vida. Peguei a capa e joguei. Pô! Rapaz, essa mulher mudou, cara. Recebeu, caiu no chão, tomou aquele, sabe, se batendo, unção poderosa. E ela morava lá num terreiro de macumba com os filhos. E eu falei, eu sem saber de nada, eu falei, Deus vai te tirar desse lugar aí e vai te trazer aqui pra Jundiapeba. Que o seu marido já tem tudo, já vai trazer, olha. Eu nem sabia que era o marido dela, nem imaginava. Nem imaginava. E aí, um belo dia, Deus usou o meu bispo, esse bispo que eu falei pra você. Começou a falar, eu já tava, do Espírito Santo, ministrando. Falei, amém, se foi ela que o senhor escolheu, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Você tá falando que é ela. Aí cheguei até ela e tal. Deus mudou a vida dela. Cigarro, fumava 3 maços de cigarro. Isso pra mim é a coisa mais linda do mundo. Eu falei, Jesus, eu quero ver mais disso. É lindo demais. Deus transformou a vida dela. Se eu conhecer a minha esposa um dia, você vai conhecer. Mulher tem uma unção, revelação, é usada que nem eu. Libertação, demônio, vai pra cima. E é isso que eu quero meus discípulos todos oferecer. Quero que seja mais usado que eu ainda. Tem pastor que não gosta não, cara. Fica com medo de perder. Fica com medo de perder. Ih, rapaz, é Saul agora, né? Eu falei, não. O que é meu, o que é seu, filho. Pronto, acabou. Seus discípulos são usados da mesma forma? São usados. Revelação é no mesmo manto. Revelação, cura, bota a mão, é curado, é liberto. E quando chega aquele irmão apóstolo? Eu não peguei discípulo de outro não, tá? Nasceu lá. Nasceu lá. Todos são nascidos de lá. É a melhor coisa. É. Tem muitos irmãos, como eu falei que eu pastorei um bom tempo, hoje agora estou itinerante, que chega e fala assim que não... Talvez você ouviu falar ou não, que fuma, não sei tantos anos, não consegue largar, ou escravo da pornografia, fala, pastor, eu tento e não consigo. Qual é a explicação dessas pessoas que falam isso? Eu fico... eu tenho uma membra lá. Não falta um culto. Todo culto tá lá. Eu falei, mulher, que tá coisa. Eu falei, fala Jesus em silêncio comigo, não fala nada. Minha esposa já orou, profetas. A mulher não larga do bendito cigarro. Queria saber o que é isso, Jesus. Tem um dom para louvar. Quando ela louva a harpa. Só que Deus falou assim, eu tô cortando oportunidade para pessoas que não tá alinhado. Eu falei, amém, Senhor, o Senhor tá mandando, tanto que eu cortei. Porque é injusto uma pessoa que tá alinhada não ter oportunidade na igreja, a outra que tá desalinhada, é injusto, filho. Eu falei, concordo com o senhor. E a igreja é sua. Se o senhor mandar eu fazer aqui, eu faço. Então, assim, eu obedeço. E eu falei, oh, meu Deus, mas ela já tá falando também não casou ainda com o marido? É senhora. Falei, por que você não larga? O que tá acontecendo? Já dei água, já orei, já botei a mão na boca, amor, usa, e nada. Mas será que é porque o senhor não quer mesmo? Pastor, se eu falar pro senhor, eu não quero nem, sabe, julgar, mas eu queria saber. E Deus em silêncio comigo não fala, não revela. Já falamos pra ela, pega esse cigarro, joga fora, mulher, pela fé. Eu não consigo, apóstolo. E aí? Eu sei que eu tenho um exemplo da minha família, meu tio e a minha tia. Foi até engraçada a história deles, que quando eles se converteram, foi na mesma época minha e fumava há muitos anos, 20, 30 anos, acho que fumando. E aí eu via, principalmente minha tia, todo culto, e era a igreja tudo novo convertido, eu, ela e a turma lá. Eu fui liberto das drogas, né? E aí a minha tia ia lá pedir oração pro pastor, ore para mim parar de fumar.
Ele orava, às vezes ela levava um maço, olha aqui para dar nojo e coisa e tal, para me parar de fumar. Ela jogava o maço fora, aí de vez em quando ia lá pegar de novo, pegava a bituca, mas ela ficou 8 meses. É. Ela e o meu tio nessa luta, jogava fora, depois pegava lá do lixo, depois comprava, pedia oração, mas você via que ele estava lutando, lutando, lutando e foram libertos. Sim. Mas eu vi, foi 8 meses eles lutando, era uma Eles luta. lutaram, né? Lutaram. Eis aí a questão. Às vezes ela não tá lutando, às vezes não tá. Tem que lutar. Tem que lutar. Apóstolo, está preparado para mandar fogo, mas eu quero falar assim que Mogi vai ter um avivamento, Eu recebo. uma unção poderosa Deus tem falado muito isso. e queria saber assim, qual seria a chave para buscar Deus, para a pessoa se carregar do poder de Deus? Você falou um pouco aí de sugar a unção, mas como é que ele fala assim, ó, eu quero ser cheio, apóstolo, seu discípulo, como é que você explica para ele? Alguém chega, apóstolo, eu quero ser cheio, eu quero mais de Deus, o que eu preciso fazer? Primeiro, ser obediente. Uma das chaves é ser obediente aqui. Ó. A A palavra. palavra. A palavra de Deus. Ser obediente a ela. Renuncia, já falei, renuncia. E almeje ser usado por Deus. Chega na igreja, não julga ninguém, não olha para a esquerda nem para a direita e vai para receber. Ah, não tem outra chave. Deus abate soberbo e exalta os humildes. Então tá aí. Se tiver soberbo também esquece. Deus abomina tá aqui, a soberba. Eu vou ministrar, que nem eu vou ministrar aí agora essa unção. Você tem que almejar ela. E eu vou diante da palavra. O Senhor me deu aqui no livro de Isaías 61. Aqui é o que justamente o Senhor me fez a pergunta de novo da chave. Olha, o Espírito, primeiramente, se tem o Espírito Santo, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. O Espírito do Senhor. Isso aqui é Isaías falando sobre Jesus. E Jesus repassou isso para nós. Então, o homem não pode fazer nada do sobrenatural se não vem de Deus. Então, tudo que é realizado através do homem da parte de Deus, isso foi conquistado. Conquistou por quê? Porque Deus escolheu. E Deus escolheu. Se você é um escolhido de Deus, você não pode viver só no raso, vazio, né? E para ser profeta, meu irmão, o negócio é estreito. Todos sabem disso. É renúncia, é o mundo inteiro, né, da parte do mundo, das pessoas que estão perdidas, não vai entender você nunca. E muitas das vezes a caminhada é só. É só. É só. Ninguém vai entender um profeta, a não ser Deus. A não ser Deus. Poucos entendem um profeta. Poucos entendem uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas quando eles têm a hora de quando chega a hora de falar e de manifestar o poder de Deus, acabou. Eu creio assim que é ativado esse dom. Você vê, você vai num culto, tem um pastor, tem 2 pastores, pega no microfone e você sente a diferença da unção. Eu falei o que eu falo para minha esposa. Falei, ninguém vai poder botar o dedo na sua cara e falar o que você tem é porque você casou comigo. Não. E eu vou te passar algumas coisas que Deus permitir, mas o que você tem que fazer, tira seu momento com Deus. Ela senta, ela até hoje. Ela senta, eu passo pro meu filho, passo para quem for. Leia a palavra, começa a escrever, chama o Espírito Santo para te ensinar. Tem o seu momento com o Espírito Santo. E ali você só vai adquirir aquilo que o homem não pode te ensinar. Não tem como te ensinar.
o oculto e o escondido disso aqui. Que isso aqui é muito espiritual. E ela, você vê ela, você fala que tem até eu, assim, tem, quando vai pregar, tem teologia, prega, não, nós não estudamos, eu não tenho teologia. Nada contra quem tem. Mas eu aprendi isso. Desde o começo, Deus me separava dentro de casa, fiquei um bom tempo sem TV. Ia só estudando a Bíblia e escrevendo. Ele falou, escreve isso, escreve aquilo. E aí é isso, o poder de Deus vai vindo. E dobra esse joelho aí no chão. Ela pega no sofá lá e vai se enchendo de Deus. É isso. Não tem outros, não, é simples. Que nem eu te falei. Vamos pro monte, fala pra ela, bora pro monte. Bora buscar. Bora fazer propósito, bora orar. Oração. Vida de comunhão com Deus, de oração. Nós vivemos num tempo que o povo acha que Deus mudou. Não mudou. Servas de Deus, que orava aí 10, 15 horas, 6 horas de oração. Nós fica dentro de casa, na minha casa é louvor. Eu cheguei em casa, saí de casa, minha mulher tava louvando, limpando a casa e louvando louvorzão. Esse dia ela ficou um tempo fora de casa lá, de fazer algumas coisas. A vizinha chegou e falou pra ela, nossa, fiquei com tanta saudade. Nós moramos no condomínio, no prédio, né? E eu nunca tive, nós somos barulhentos, viu? Nós somos do manto. Nunca tive uma reclamação. Eles gostam de ouvir nós orando, nós 24 horas orando pelo povo e tal, ali de noite, 3 horas da manhã, 2 horas, e passa, tem tempo que ela passa a madrugada toda, eu do outro lado. Ela falou assim, eu tava com saudade de ver você louvar. É forte. É forte. Isso aí você só vai se enchendo. Nós estamos falando de Deus aqui, nós estamos sendo cheios. O povo está sendo cheio. Então transfere aí para eles. Vamos lá? Gente, eu vou fazer a transferência dessa unção. Amém. Eu vou ministrar sobre... Almeja isso no seu espírito. Almeja a unção do Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, é agora. Da kala chorlahante que asalava. Chorlababa cantarabas. Você que fala em línguas, pode falar em línguas. Para que todos venham saber que o Senhor é Deus, Pai. Começa a distribuir as unções, os dons. Vai ter muita gente contando testemunho. Apóstolo, eu não falava em línguas, vai falar línguas agora. Poche ei rontele casele rante chole rantis. Começa a receber dom de cura, dom de libertação, começa a receber a unção dobrada, calamante, arlebal, quele, a unção de conquista, de governo, xerabarás, irekeileba, robobobo, chorlaba, querlebe, chorelebe, romonte calabachera, calabachei, ribibibibiquias, os 7 dons, Ribiki Kalache, as 7 unções, Ramamabacalabacharamandaracherei, Irabacherabarakalabas, até transbordar, receba, Ramadacalabaça, o arrebatamento. Pessoas vão ser arrebatadas. Pessoas vão contar testemunho que foi arrebatada. Aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Oh, Rabacalancheriberianta. Ribibibi que a salabadarase cantarás. Oh, glória. Aleluia. Glória Você vai ver a Deus. os testemunhos, viu, pastor? Aleluia. Eu vi uma capa passando e uma unção sendo derramada sobre o povo. Oh, Eu recebi aqui também. Em nome de Jesus. Se você recebe aí, escreve aí, eu recebo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Escreve aí, eu recebo. Em nome de Jesus. Apóstolo, fala aí as suas redes sociais e também o endereço da igreja. Quem tiver, talvez alguém assistindo de Mogi. Você que tem pelo menos 2, tem uma irmã e tem uma família que eu conheço, né, do canal, talvez até tem mais lá de Mogi. Legal.
Então, nós estamos ali no local, na Avenida Laurindo Pereira, 222, Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Próxima à estação de Jundiapeba, de trem. Muito fácil o acesso, perto do Rodoanel, né? Os cultos lá são terça, quinta e domingo. Terça e quinta, 7h30, 19h30 e domingo às 19 horas. Os cultos são avivados, são cultos em nome do Senhor Jesus, elevado ao nosso Deus. Você não pode perder. E temos a vigília também, que vai ser dia 15 agora de fevereiro, às 21 horas. Vigília da Resposta de Deus com o apóstolo Luciano, que vai estar ministrando a palavra. Vai ser power, vai ser poderoso o que Deus vai fazer. E redes sociais, eu tô com o apóstolo Alexandre no Instagram, né? E Facebook, apóstolo Alexandre de Souza Dutra. Vocês vão me encontrar lá, em nome do Senhor Jesus. YouTube tem? YouTube, eu tô com o Alexandre de Souza Dutra lá, mas não tô mexendo muito no YouTube. Sim. Eu ainda vou começar a mexer. Faz live no Instagram? Faço live no Instagram. Qual é o dia? Ou não tem dia ainda certo? Não tem dia certo, mas eu faço lá. Eu vou começar a organizar a parte das de redes Instagram, sociais. Das redes sociais. Eu tô mais focado ali no templo, né? Sim, é bom, né? Eu convido muito vocês lá para vocês ser cheios do Espírito Santo, receber dons espirituais nesses cultos. Também você que está com... Deus desenrola cada causa na justiça. Deus faz cada milagre de providência, sabe? De portas abertas, provisão de financeira. Provisão financeira. Olha, o ministério é uma bênção. Acontece milagre financeiro? Milagres financeiros. Será que tem alguém ali que precisa de um milagre financeiro? Pra você ter uma ideia, que é tão abençoado, nós estamos lá num galpão. Deus levantou uma pessoa, há mais de 7 anos que ele paga o aluguel do galpão. Será que esse homem é abençoado? Né? Amém. Ele mesmo paga o... Não falha o mês. Deus honra. Só está crescendo. Verdade. Glória de Deus. É a lei da semeadura. A lei da semeadura. Lei da semeadura. Você acha que um mão de vaca é abençoado, apóstolo? Não precisa nem falar, né? Depois dessa risada. Isso é demais. Gente, abre a mão. Quer ser abençoado? Semeie. Abençoa, que Deus abençoa. De verdade. E eu vou dar uma chave aqui. Você sabia que... Eu acho que eu aprendi com o pastor Mike Mudock, ele falando isso. Já vi ele pessoalmente, já vi nos DVD, livros, mas pessoalmente já peguei ele ministrando. Ele fala assim que quando tem aquele culto de unção, ou tá numa ministração de unção, ou num programa de unção, ele fala assim que quando você vai semear a semente, ele tá naquela atmosfera, você tá semeando na terra molhada. Sim. Porque a unção, ele fala, como se fosse chuva. É isso. Aí você está semeando na terra molhada e brota mais rápido. Porque às vezes você semeia na terra, vai brotar também, mas quando a terra está úmida, e ele fala que a unção faz ficar úmida. Então, por isso rápido, né? E rápido. Por isso que tem ministério que gera uma colheita acelerada. Por causa que a terra está molhada pela unção. Forte. Aleluia. Glória a Deus. A terra está molhada ali. Ali eu tenho certeza que tá, rapaz. Apóstolo, queremos agradecer. Porque se tiver uma palavra final, fique à vontade aí. Palavra final, gente. É uma palavra profética, muito profética. Abacuque, ele orou, aviva a obra, Senhor. Tem gente que tá pedindo isso, o avivamento. Pedindo para avivar. Todo tipo de avivamento. Ainda há esperança para a árvore cortada no meio do ribeiro. O Senhor faz crescer. Você não menospreze pelos seus olhos ao ver a situação de a vida de alguém ou de alguma coisa, do cenário que está, mas começa a profetizar, porque Deus faz realizar. Você vê uma árvore cortada, Deus faz crescer novos caules, novas folhas e vai frutificar. Deus está falando que o que estava destruído, Deus está construindo. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É a palavra-chave. Restituição em dobro para a sua vida. Deus abençoe a vida de vocês.
Amém. Se você chegou até aqui o final, para saber se você chegou mesmo, põe aí restituição em dobro, cara. Eu sei que você Isso. chegou no final do programa. Restituição em dobro. Apóstolo, obrigado aí. Teve lá de Mogi, Glória a Deus. não é tão perto, né? Mais de É. 1 hora. Que Deus abençoe mais e mais seu ministério. Amém. E obrigado aí por ter cedido seu tempo Eu aqui. que agradeço de estar aqui. Amém. Então, até o próximo outro programa aí, se Deus quiser. Fique na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe.